Olá, nesse vídeo vamos falar sobre conjuntos numéricos. Vamos falar sobre os racionais, os irracionais e os reais. Os números racionais. Nem sempre vamos usar os números arredondados, tipo 5, 4. Vamos muitas vezes usar números quebrados, como 5,5, 2/3 e por aí vai. Nesse caso, estamos usando um número racional, que é o quê? O que vai ser um número racional? É todo número que pode ser representado por uma fração A sobre B, em que A e B são números inteiros com B diferente de zero, ok? Exemplos de números racionais: menos 5, 9 sobre 2, menos 0,75, 0,32, 32, 32, que é uma dízima periódica, né? E continua infinitamente. Reparem que todos os exemplos citados aqui podem ser escritos na forma de fração. O menos 5 pode ser escrito como menos 5 sobre 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. E esse 0,3232 é aquela fórmula, né? A gente coloca os números que se repetem e põe no denominador a quantidade 9, dependendo da quantidade de algarismos que se repetem na dízima periódica. Nesse caso vai ficar 32 sobre 99. Ou seja, os números racionais podem ser uma fração. Continuando, adição e subtração de números racionais. Frações com denominadores iguais. O que a gente vai fazer para somar? A gente vai repetir o denominador, repete o denominador e soma ou subtrai os expoentes. Nesse exemplo aqui, temos dois números com sinais diferentes. Então, vamos diminuir e colocar o sinal do maior. Então, vai ficar menos 2 mais 5 igual a mais 3. Então, a fração, o resultado deu 3 sobre 3 e ficou igual a 1. O segundo exemplo é da mesma forma. 4 sobre 5 menos 7 sobre 5. Deixa eu voltar aqui um minutinho. Menos 7 sobre 5. Aí vamos fazer da mesma forma. Agora, frações com denominadores diferentes. A gente vai primeiro tentar igualar os denominadores. A gente faz o MMC. E se a gente mudou o número de baixo, aumentou o número de baixo, a gente também tem que aumentar o número de cima. Ok? Aí a gente dividiu o denominador, o MMC, 10 por 2, deu 5 e multiplicamos pelo numerador e ficou menos 5 sobre 10. Depois dividimos o 10 por 5 e sobrou isso e ficou 2 e multiplicamos pelo numerador. E a conta ficou menos 5 sobre 10 mais 4 sobre 10 e o resultado deu menos 1 sobre 10. Sempre fiquem atentos aos sinais. Que no caso a gente fez aquela regrinha, né? Quando é soma e subtração de sinais diferentes, a gente diminui e coloca o sinal do número maior. Multiplicação de frações. Essa é bem fácil, é só você multiplicar o denominador com denominador e o numerador com numerador. Então, menos 5 sobre 2 vezes 8 sobre 4 deu menos 40 sobre 8
e o resultado dá menos 5, dividindo, né, que toda fração também é uma divisão. Dividindo deu menos 5, o resultado. Divisão de frações. Para dividir frações basta o quê? Repetir a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda fração. Então o resultado ficou 2 sobre 4 vezes 3/5, que é o inverso de 5/3. E isso ficou igual a... Aí depois multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Potência com expoente positivo de uma fração. Para fazer a potência de fração, a gente só precisa fazer a potência do numerador e do denominador. Aqui fazendo a potência de 2 sobre 10 elevado a 2, ficou igual a 2 elevado a 2 sobre 10 elevado a 2, e isso deu igual a 0,04. Potência com expoente negativo. Quando tivermos um número com expoente negativo, o que iremos fazer? Vamos inverter a sua base. Nesse caso aqui, vamos inverter o 5. Então, vai virar 1 sobre 5 e vamos fazer a potência. E vamos fazer a potência dessa base. Só que o expoente agora ele vai ser o oposto do expoente antes. Antes ele era negativo, agora ele vai virar positivo. Aqui eu só botei o expoente na base, mas o 1 é elevado a qualquer número, dá ele mesmo. Então é como se fizesse a potência tanto do numerador quanto do denominador. Raiz quadrada de um número racional. Para fazer a raiz quadrada de uma fração, você tem que fazer a raiz do numerador e do denominador ao mesmo tempo. E assim você vai achar qual é a raiz dessa fração. Ok? Aqui botei um exemplo. Raiz de 0,04. 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100. Então, é a mesma coisa, isso vai ser a mesma coisa que fizermos a raiz de 4 sobre 100. Vai dar igual a 2 sobre 10, que vai dar igual a 0,2. A mesma coisa o outro, menos raiz de 64 sobre 100. A gente não pode esquecer o sinal, a gente vai botar o sinal multiplicando pelo lado de fora e vai fazer a raiz da fração. Do mesmo jeito, vai dar a raiz do numerador e a raiz do denominador. E o resultado dessa ficou menos 0,8. Números irracionais e reais. Os números irracionais vão ser o quê? Vão ser os decimais infinitos. Entendeu? Não são dízimas periódicas, porque eles não têm um padrão, né? um número que se repete. Eles são números que não têm uma lógica, né, para seguir. E eles continuam infinitamente. E os números reais vai ser a união de todos os conjuntos numéricos. Esse vídeo foi só para relembrar, né, esses conjuntos numéricos, e são muito importantes, né, em questões que muitas vezes